Por que que só pensar positivo não vai mudar em nada os seus resultados? Porque é a mesma coisa de você ter uma parede na sua casa com infiltração e você resolve passar uma camada de tinta por cima e fingir que o problema sumiu. Por um tempo, até parece que resolveu, porque fica bonita, fica limpa, mas por trás, como a estrutura continua rachada, o problema vai continuar. Com a nossa mente, é exatamente assim que funciona. Por isso que não adianta fazer algumas práticas, como a de repetir afirmações positivas na frente do espelho, se o seu corpo não está sentindo verdade e por vezes está sentindo o contrário. Para fazer esse tipo de prática, é preciso colocar sentimento e emoções além das palavras. Você precisa ter uma coerência entre a sua mente e o seu coração. É claro que pensar positivo, ser uma pessoa positiva, é o básico. Ajuda você a ter uma vida mais leve, você deixa de ser uma pessoa reclamona, que só foca em problemas, mas não mudará os seus resultados porque não transforma a raiz do problema. O pensamento positivo é como se fosse o projeto no papel, mas é só a ação e a atitude que leva esse projeto adiante. Se não existe o alinhamento entre o que você pensa e o que você sente e como você age, a dinâmica da sua vida sempre vai continuar a mesma. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Nathalie, trabalhei como arquiteta por muitos anos e empreendedora em muitas coisas, mas nos últimos anos eu decidi usar todo o rigor, toda a lógica dos negócios para entender a estrutura mais complexa de todas, que é a nossa mente, a nossa existência como um todo. E eu quero compartilhar o que fez a diferença na minha jornada pessoal. E se eu conseguir libertar uma mente que seja por aqui, o meu trabalho já valeu a pena. Mas absorva tudo o que fizer sentido e questione sempre todo o resto. A gente vê muitos conteúdos hoje em dia que tudo parece funcionar como um passe de mágica. Pense positivo, que você vai atrair a vida dos seus sonhos, vai viver o relacionamento dos seus sonhos. Quem dera que fosse fácil assim. Mas o que você precisa entender é que você já está manifestando a sua realidade agora e o tempo todo. O ponto é, você tem a consciência do que você está manifestando, do que você está construindo, ou você apenas está seguindo o fluxo de programas invisíveis que você nem sabe que tem e você nem sabe como eles estão operando na sua vida. Então vamos falar da vida real. Vamos imaginar o fim de um relacionamento. A tendência de muita gente é tentar jogar para debaixo do tapete toda a tristeza, todo o sentimento negativo do momento e forçar um otimismo. Sabe aquele, ah, foi melhor assim? Que a gente repete, mas sem acreditar? Isso sim pode ser uma positividade tóxica. Porque concorda que não faz sentido nenhum fingir que está tudo bem, sendo que o seu corpo está gritando o contrário. E isso, inclusive, pode criar uma conexão perigosa entre a sua mente e o seu coração, porque as emoções reprimidas, elas sempre cobram a conta, fazendo você ficar muitas vezes mais tempo em sofrimento, ou sendo uma pessoa reativa, vivendo com mais ansiedade, estresse e até criando doenças. O que realmente precisa ser feito nesse momento é acolher essas emoções, aceitar o luto do término e entender que toda experiência faz parte da nossa existência. Ter uma atitude positiva não é ignorar a dor, é decidir o que fazer com ela. É compreender que, embora as coisas fogem completamente do nosso controle, a clareza para enxergar o próximo passo depende dessa nossa aceitação. Muitas vezes é justamente nesses períodos mais difíceis que acontece a nossa maior lapidação. São esses momentos que nos obrigam a olhar para as feridas que estavam guardadas há anos, traumas de rejeição, padrões de abandono, falta de amor próprio, coisas que a gente só percebe quando a vida nos força a ter essas catarses, uma limpeza profunda. Talvez aquele relacionamento ruim tenha sido o gatilho necessário que você finalmente aprender
a lidar com as suas carências e ganhar discernimento. Essa é a verdadeira atitude positiva, extrair o aprendizado da situação para não carregar os mesmos erros, os mesmos pesos para o próximo ciclo e, nesse caso, para um próximo relacionamento. Quando você faz isso, a gratidão deixa de ser um esforço e passa a ser uma coisa natural, porque você não agradece pela dor que você passou, mas pela pessoa que você se tornou através dela. E aí você mudou de nível. E essa é a mesma lógica que se aplica em todas as outras áreas. Quando você está num trabalho que é péssimo, que suga sua energia, você odeia tudo, mas chega num momento que você percebe que só reclamar não vai mudar o cenário, você não vai conseguir sair dali. Na verdade, vai só te desgastar ainda mais. A virada acontece quando você entra na aceitação estratégica e começa a pensar: ok, é isso que eu tenho agora, é esse trabalho que paga as minhas contas, é esse trabalho que me dá a experiência que eu preciso para o próximo passo, seja ele um novo trabalho, seja abrir a minha própria empresa. Então, quando você troca a reclamação de novo pela gratidão, deixa de ser uma coisa forçada e você passa a agradecer pelo aprendizado, pela resiliência, pela paciência que você desenvolveu, pelo seu alto valor, porque no final você percebe que as contas precisam ser fechadas. É só quando você vive realmente a coerência entre o que você sente e como você age, você transforma tudo num saldo positivo e é isso que vai te impulsionar para a nova fase da sua vida. Mas eu sei também que é muito difícil manter essa postura no meio do caos, é um desafio enorme, porque nós somos seres humanos, então o nosso primeiro instinto é reclamar, é se vitimizar ou terceirizar a culpa. Aprender a lidar com tudo isso, eu acredito que é um treino diário realmente, porque essa mudança de perspectiva não vai acontecer de um dia para a noite. Você levou anos para construir a pessoa que você é hoje e não vai alterar toda a fundação na primeira tentativa. É um processo, mas é só na gratidão que a gente consegue fazer as mudanças que a gente precisa fazer para não continuar estagnado. E nós já temos todas as respostas. O problema é que existe excesso de ruído interno. Nós temos muitas mágoas, traumas, muitas crenças negativas que precisam sair do nosso coração e logo sair do nosso subconsciente. Então, por que que mesmo querendo mudar, a gente continua agindo do mesmo jeito? Por que que repetimos os mesmos padrões, mesmo sabendo que isso nos fará viver as mesmas situações? E é aqui que entra realmente a engenharia da mente, porque tudo que você faz no piloto automático da sua vida revela os programas que estão rodando no seu subconsciente. Vamos pensar nas crenças como programas instalados no seu sistema operacional. Imagina que seu cérebro é como se fosse um computador que já vem com muitos programas instalados e alguns desses programas já foram instalados mesmo antes do seu nascimento. E depois essa programação continuou na nossa infância, quando nós absorvemos tudo como verdade absoluta, sem nenhum filtro. Eu gravei um vídeo detalhado explicando como funciona a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Eu vou deixar o link fixado no final. Mas uma crença é apenas um ponto de vista que você aceitou ou que te ensinaram a aceitar como uma verdade inquestionável. Mas isso não significa que seja a verdade de todo mundo, porque não é. Por exemplo, se você tem uma crença de que dinheiro é muito difícil de conseguir, que você só consegue fazer dinheiro com muito esforço, isso é uma verdade sua. Para as pessoas que vieram de famílias prósperas, o dinheiro é fácil. Alguém que cresceu num ambiente de abundância, essa crença simplesmente não existe. Percebe que o terreno deles foi preparado com outros materiais? Então, por isso, eu te convido a colocar em prática a autoobservação, para você começar a enxergar se suas crenças estão te ajudando a construir o que você quer ou se está apenas te limitando a te manter no mesmo nível.
Você consegue perceber algum desses programas, suas crenças operando no dia a dia através das suas reações desproporcionais. Imagina que você bateu seu carro, não foi nada grave, apenas um imprevisto desagradável. Como você reage se você explode, se você se desespera, e aí você começa a dizer que isso sempre acontece com você, que você não tem sorte? Você acabou de enxergar um gatilho do seu subconsciente em ação. Esses momentos de caos são, na verdade, grandes oportunidades. São janelas para enxergar quais programas estão rodando quando as coisas não saem como o esperado. Porque é justamente nesse momento de frustração que você costuma reforçar ainda mais a crença antiga. Você repete para você mesmo: viu como nada dá certo para mim? E aí você vai contar essa história para outras pessoas e continua reforçando. Você viu que eu sempre faço as coisas erradas. Eu mal consegui pagar uma coisa e já me apareceu outra. E aí você fica nesse ciclo de problemas. E o segredo para mudar tudo isso está aqui. Porque entre o que acontece e a sua reação, existe uma fração de segundo. E é nesse milissegundo que você muda a sua vida. É o momento de pausar a sua amígdala cerebral. Pensa nela como um sistema de alarme que dispara o alarme mais alto possível, porque ela não quer saber se foi uma pequena coisa ou se foi um incêndio real, ela só quer te proteger. Quando você pausa, você diz ao sistema: calma, eu estou aqui, não precisa de pânico. E nesse momento, você respira, não reage, fica ali parado e se você conseguir, você pode começar a refletir ou logo depois e se perguntar: o porquê que eu estou sentindo isso? Essa reação faz sentido? E é assim que você começa a construir novas redes neurais. Você mostra para o seu cérebro uma primeira vez que a reação não precisa ser automática. Seu cérebro é plástico, ele se molda às novas informações. Mas também, como ele gosta muito de poupar energia, ele sempre vai repetir tudo o que é automático. E a gente só consegue fazer essas alterações com muita paciência, porque é preciso repetição. O seu cérebro prefere um caminho conhecido, porque é mais seguro, mesmo que esse caminho seja completamente destrutivo. Só de você me ouvir dizendo sobre tudo isso, o seu cérebro já está mapeando novas informações, é a sua neuroplasticidade em ação, e só o fato de você começar a acreditar que é possível ser uma pessoa diferente, você já começa a mudar o seu estado interno. E no começo, você vai pegar algumas crenças no pulo, só que outras vezes você vai continuar reagindo por várias vezes do mesmo jeito e só vai perceber depois que já agiu. E tá tudo bem. Ter a consciência é o primeiro passo para a crença começar a perder a força sobre você. E não adianta você se punir só porque você não agiu como gostaria, porque entrar nessa frequência da culpa só vai alimentar ainda mais o estresse, fazendo a bola de neve crescer ainda mais. Muitas pessoas desistem porque elas acreditam que não têm força de vontade, mas entenda que a força de vontade é como se fosse uma pequena pilha, enquanto o seu subconsciente é a rede elétrica inteira. Você não vai vencer a rede elétrica usando apenas uma pilha. A mudança real, ela não vai acontecer pela força, mas sim pela estratégia. Quando você vive no piloto automático das reações, o seu sistema nervoso, ele entra num modo de sobrevivência. É um estado de alerta constante, inundando o seu corpo de cortisol e de adrenalina, e nesse estado, o seu cérebro não consegue criar nada, você não consegue projetar nada novo, porque ele está ocupado demais tentando sobreviver ao caos. Para mudar, você precisa sinalizar para o seu corpo segurança. Um sistema nervoso regulado e relaxado produz oxitocina e dopamina, e é nessa química que seu corpo consegue de fato
se regenerar e abrir espaço para novas informações. Aos poucos, você vai conseguindo limpar o terreno. Comece com uma pequena observação por dia, um único pensamento por dia. O simples ato de você perceber um padrão e pausar a reação é o que vai impedir dos seus pensamentos continuarem gerando mais problemas, mais caos. E isso só acontece no momento presente. Esse estado de presença é a sua maior ferramenta de liberdade, porque é somente nesse estado que nós conseguimos nos observar, pausar, fazer as reflexões que precisamos e principalmente silenciar. Eu sei que hoje em dia é um desafio enorme silenciar, porque a vida é corrida, a internet não para com novas informações, as redes sociais estão sempre nos distraindo. Por isso que é muito importante esses momentos de desconexão. Seja um café, um chá, sem o telefone de preferência, uma ducha tranquila, que não seja de forma automática, uma caminhada no parque. Você precisa desses intervalos para acessar as informações mais profundas. Por isso é tão importante a gente fazer as coisas que alimentam o nosso bem-estar, onde a gente esquece de pensar por alguns instantes, entrando nesse estado de flow, de presença, seja fazendo um esporte que você gosta, uma comida, fazendo artes, lendo um livro, porque é nesse estado que a mente para de julgar, de controlar sobre o futuro, de tagarelar sobre os problemas, você experimenta o silêncio e entende que consegue ter autonomia sobre o que você vai pensar, como usar a sua mente como ferramenta. E você entende que nesse estado você pode estar positivo, sentir emoções elevadas, vibrar mais alto, e você percebe que isso pode ser algo natural e não um esforço. Mas perceba que isso é um estado ativo, não é algo que acontece por acaso, é algo que você cultiva e que você pratica. Porque, infelizmente, o normal hoje em dia é sermos puxados para o negativo. Então, quando você entra nesse estado, você consegue se acalmar, você consegue sair da energia do estresse, do medo, da pressão. Quando a mente silencia, você finalmente consegue ter espaço para usar a sua imaginação, que é a verdadeira linguagem do subconsciente, porque através de imagens e emoções você consegue desenhar os cenários da vida que você quer viver. Como o seu corpo não sabe a diferença entre o que é real e o que é apenas um pensamento vívido, você começa a sentir essas emoções elevadas no aqui e no agora. Mas esse é um assunto muito profundo e eu vou deixar para um próximo vídeo. E talvez o seu corpo já esteja tão acostumado com coisas pesadas que você já não consegue mais relaxar. Você desaprendeu como é estar relaxado. Você não consegue mais trazer o seu corpo para esse estado de serenidade. Mas são nesses estados de calmaria que nós conseguimos fazer as mudanças. São nos estados meditativos que você vai começar a viver a sua reprogramação. E se você sente que precisa de ajuda para começar a limpeza desse terreno, e se você quer acelerar esse processo, eu estou criando um ambiente exclusivo para a gente conseguir aprofundar ainda mais todos esses conceitos. Se você quiser receber o aviso assim que esse projeto estiver disponível, clica aqui embaixo no link da descrição. Não se esqueça de deixar o seu like se você se identificou de alguma maneira. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos passos e até o próximo vídeo.